irmãos, shalom, irmãs. A gente vai fazer agora aqui o vídeo número 4, né, dessa série que trata desse estudo aqui. Afinal de contas, o Messias aboliu ou não aboliu a lei? Então nós estamos analisando as cartas de Shaul, né? Começamos pela carta de Romanos. E eu recomendo que quem não assistiu os outros vídeos, assista pelo menos o vídeo número 2, que é um vídeo de 10 minutos, para entender os termos que vão ser usados aqui. Eu vou fazer um breve resumo, né? Shaul, nós vimos que Shaul ele se referia a dois tipos de lei nas cartas dele, que quando foram traduzidas para o português, não fizeram essa diferenciação. Então, quando o Shaul falava do legalismo, ele usava o termo em hebraico Terek Namuzá. E quando Shaul falava da lei do Criador, que é a Torá, ele usava o termo Torá. Porém, esses dois termos foram traduzidos como nomos para o grego, e não houve diferenciação. Então, quando Shaul falava do legalismo, Terek Namuzá, traduziram como nomos. E quando Shaul falava da lei do Criador, Torá, traduziram como nomos. E nós estamos vendo qual foi a consequência disso nos versículos. Então, no último vídeo, nós fizemos aqui a análise do versículo do capítulo 3, versículo 20, né? E hoje nós vamos analisar o capítulo 3 também, versículo 27. Então, olhando aqui, nós já vemos de cara aqui que no grego ele abordou o tema da lei duas vezes. Ó. Tem nomos aqui em cima e tem nomos aqui embaixo. Aí a grande questão aqui que fica é a seguinte: esse primeiro nomos, né, era referente à Torá ou era referente ao legalismo? Não dá para saber. E o segundo nomos? Então aí quando traduziram, colocaram como lei aqui embaixo. Ó. Você vai ver lá embaixo, ó, lei e lei, tá vendo? Então fica complicado de saber o que exatamente Shaul estava falando, né? Então a gente vai ver no português, ó, como ficou. Onde está então a vanglória? É excluída. Por qual lei? Ou seja, ele está perguntando aqui qual é a lei que exclui a vanglória, né? Que é um sentimento de soberba, né? Aí ele pergunta novamente, ó, ele faz uma pergunta: por qual lei? É a lei das obras? Aí as pessoas que estão no meio evangélico vão associar a lei das obras com a Torá, por causa da doutrinação que existe dentro do meio cristão, evangélico, religioso. Então vamos lá. Onde está então a vanglória? É excluída. Por qual lei? É a lei das obras? Aí ele mesmo responde, ó, não, mas pela lei da fé. Aí as pessoas associam a lei da fé com a graça e a lei das obras com a Torá. E aí surge essa doutrina de que a graça cancelou a Torá. Mas será que realmente Shaul disse isso? Só tem uma forma de descobrir, porque lá em cima está nomos e nomos. Como é que o tradutor sabia? Né? Como é que o cara que traduziu do grego para o português colocou lei aqui para tudo, se ele não sabia de qual lei estava sendo dita, né? Então vamos ver no hebraico como é que ficou. Então ele começa com a pergunta também, ó. Então, pois, que lugar está a soberba? Então é a mesma pergunta. Onde está então a vanglória lá em cima? Aí depois ele faz a segunda pergunta. Ele responde, né? Absolutamente em nenhum lugar. Assim como ele respondeu lá em cima, ó, é excluída. Então você vê que até agora está indo ok. Aí vem a segunda pergunta. Por qual lei? Vamos ver aqui. Ele pergunta aqui embaixo. Que classe de Torá a exclui? Então, quando ele pergunta lá em cima, por qual lei? Na verdade, Shaul estava perguntando por qual ordem, qual ordenança da Torá que é capaz de excluir a soberba da pessoa. Aí depois ele pergunta, é a lei das obras? Agora é que a gente vai ver, ó. A segunda pergunta aqui embaixo, ó. É uma lei que se baseia na observância legalista dos mandamentos? Ou seja, é uma lei legalista? Então vocês vejam que essa lei das obras, que é o primeiro nomos aqui em cima, está se referindo ao legalismo e não à Torá. Ok? Aí o próprio Shaul responde, né? Não, mas pela lei, mas pela Torá da Emuná, pela Torá da confiança. E aí ele responde lá em cima, não, mas pela lei da fé. Então vocês vejam que o segundo nomos se refere à Torá. E o primeiro nomos se refere ao legalismo. Só que como não colocaram a diferença, foi traduzido como lei para o português. Tá vendo? Onde está então a vanglória?
é excluída? Por qual lei? A lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Então realmente dá uma impressão de que a lei é algo ruim e que a fé, né, ou seja, a graça é algo bom, né? Mas quando você vê no hebraico, já muda o contexto. Então, pois, que lugar está a soberba? Absolutamente em nenhum lugar. Que classe de Torá exclui? Ou seja, qual o mandamento da Torá que a exclui? É um mandamento que se baseia na observância legalista, ou seja, é um mandamento legalista, né? É um entendimento legalista da Torá? Não, mas pela Torá da confiança, ou seja, aquele que obedece à Torá pela fé. Então, olha só como muda o contexto. Lá em cima, Paulo está falando, né, no português, que a lei ela não tira a soberba das pessoas, mas a fé tira. Já então dá a impressão que a lei você associa com a Torá, que quem segue a Torá é soberbo e quem está na fé ou está na graça é humilde. Porém, a gente vê que Shaul está falando que, na verdade, quem segue a Torá de uma forma legalista, ou seja, insere doutrinas e costumes que não fazem parte da Torá como se fossem mandamentos, esses são os soberbos, que eram os judeus da época. Shaul, ele estava dando um esculacho aqui nos judeus que estavam querendo impor as doutrinas deles dentro da Torá, dentro da congregação israelita nazarena. E Shaul, como um nazareno, seguidor de Yahushua, não ia permitir isso, né? E aí ele responde aqui, ó, não, mas pela Torá da confiança. Ou seja, você tendo fé, confiando em Yahushua, você vai seguir a Torá pura e não a Torá legalista dos fariseus. Então, Shaul estava defendendo a Torá e criticando o legalismo, e não criticando a Torá e defendendo a fé, como é passado no português. Entrando em concordância com o que ele disse aqui no versículo 20. Foi a mesma coisa, onde nós vimos que ele criticou o legalismo e protegeu a Torá. E aí no 27 ele não poderia mudar o discurso dele, porque é o mesmo contexto, está no mesmo capítulo, né? Então ele não poderia ter mudado. Então está coerente o que Shaul fala no 27 com o que ele falou no 20. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido mais esse versículo. E até o próximo vídeo com o versículo de Romanos 3:28. Shalom, shalom. Tchau, tchau.